Deus bendito, nós Graças te louvamos, te agradecemos nessa manhã por teu grande amor para conosco. Esse amor que foi expresso através de o sacrifício de teu filho. Esse amor que nos alcançou por a morte e ressurreição de teu filho. Pai Amém. Santo, nessa manhã, abrimos nosso coração, todo o nosso ser a teu falar. Fala conosco através das palavras que vêm através do irmão, do testemunho de sua vida, possa alcançar várias pessoas, que a tua Amém. palavra ela possa ser levada aos teus confins da terra. Senhor, nós te Amém. rogamos por cada família, por cada irmãos, que o Senhor possa nos levar a toda a verdade pelo teu Espírito. Te Amém. agradecemos, Senhor, por tantas palavras que o Senhor tem nos suprido, por tantas palavras que podemos ser alimentados esse tempo. Nós somos Sim. muito gratos. Tem nos Amém. fortalecido, tem nos socorrido, tem nos dado um foco, tem nos dado também uma esperança viva. Nós somos Amém. muito gratos porque o Senhor tem nos socorrido. Obrigado, Senhor. Esse Amém. amor está sendo expresso todos os dias. Queremos aproveitar a oportunidade do dia que se chama hoje. Cada dia, Senhor, voltar no seu coração, permanecer firmes até o fim. Em nome de Amém. teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. a Deus. Amém. Irmãos, hoje eu queria fazer um pouco diferente, contar com o irmão Vitor que fez na oração, a respeito de um testemunho da minha vida. Eu gostaria de iniciar e, com o meu testemunho. A respeito, quando eu tinha por volta de 6 para 7 anos, a minha mãe chegou em mim e contou que eu era adotivo. E, e ela contou que vindo de Pimenta Bueno até Cuiabá, em Cuiabá ela encontrou uma mulher com uma criança doando. E ela pegou essa criança e trouxe para cá, para Eldorado, e registrou aqui em Mundo Novo. E a minha irmã estava junto com ela, tinha por volta de 15, 16 anos, e presenciou tudo isso. E viemos morar para cá. Aí a gente mudou para Pimenta Bueno, eu e minha mãe, e ficamos lá 2 anos. Ela sofreu um AVC, eu tinha, né, por volta aí de 9 anos, e a minha irmã foi lá buscar nós, e a gente voltou para Eldorado novamente. Então, aí ficamos ali, eu entrei numa fazenda, completei 16 anos, entrei numa fazenda para trabalhar, e fiquei lá 3 anos, tirei a habilitação, terminei o ensino médio, e os patrões daquela fazenda me convidou para ir para São Paulo, capital. Aí aceitei o convite, fui trabalhar lá, fiquei trabalhando lá em torno de uns 3 a 4 anos. Eu era motorista particular lá, chofer, e trabalhava na residência em algumas afazeres. E estudei lá, me formei em hotelaria e fiz um teste em Santos, né, em São Paulo, para trabalhar em cruzeiros, e até passei, mas para trabalhar para os funcionários do navio. O meu inglês não era muito bom, aí eu queria trabalhar para atender os clientes. Aí recusei, voltei de novo para Eldorado. Comecei a trabalhar ali, conheci a minha esposa em Eldorado. Eu trabalhava num frigorífico de rastreamento e de dia eu trabalhava num restaurante como churrasqueiro. Até que a avó da minha esposa ouviu no rádio dizendo assim: olha, tá precisando de um cobrador numa empresa lá de plano funerário. Se você quiser ir lá candidatar, eu fui lá. Tinha 7 pessoas para ser selecionada, inclusive o gerente acabou me selecionando. E antes dele me selecionar, uma parte legal que eu queria contar, eu estava em casa, até a minha esposa estava lá comigo, o gerente me ligou e falou assim, ó, era por volta das 10h30, olha, você pode vir aqui para a gente fazer uma entrevista, depois do almoço, 1 hora, que agora é 10h30. Eu falei, olha, eu não posso ir depois do almoço, eu posso ir agora, e já estou indo. E fui lá, e ele me selecionou, às vezes por causa dessa atitude e por causa do meu currículo, que tinha muitos cursos de São Paulo, né? E fui selecionado. E comecei a trabalhar nessa empresa. A empresa era bem pequena aqui, estava abrindo na região, né? São 5 cidades aqui, e eu comecei a atender essas 5 cidades. E começando a trabalhar, estava trabalhando,
e mudei para Mundo Novo. Eu era de Eldorado, mudei para cá, para Mundo Novo. Eu e minha esposa, a gente já estava casado, a Maria Cláudia tinha acabado de nascer, e trabalhando nessa empresa, vieram os vendedores de Umuarama, sempre a equipe de venda vinha para trabalhar aqui na cidade, vendia os contratos e eu fazia o pós-vendas. Eu ia cobrando, recebia, eu fazia de tudo, na verdade, aqui. E passando por uma avenida, avistei um desses vendedores que estava vendendo, vindo de Umuarama, era em cinco, né? Encontrei o irmão Vitor num canteiro e ele parei e comecei a conversar com ele. E daí, como é que tá as vendas e tal? Aí ele começou a falar do Senhor, começou a falar do Evangelho. Eu vi uma coisa diferente. Muitas pessoas falavam da palavra, mas eu ficava com o pé atrás. Mas quando o Vitor começou a falar para mim, eu fiquei tão impactado que me tocou de um jeito que é inexplicável. É uma Amém. sensação como um fungimento, assim, o coração ficava alegre, é difícil de explicar. Aí o Vitor, não, eu tenho que trabalhar, eu falei, mas não, eu quero ouvir mais, eu quero ouvir mais da palavra. E aí ele falou assim, não, eu sou de Umuarama, mas tem um irmão aqui em Guatemi que você pode, eu vou passar um número para ele, vocês conversam Só, e só, tem lem- só comunhão. lembrando, Cláudio, 2 horas de conversa era, né? Olha aí, ó. Ficamos ali que interrompemos o trabalho todo nosso, né? O meu e o teu, né? Então, aí o Vitor voltou para Umuarama e o irmão Heber ligou para mim. A gente ficava no telefone 2, 3 horas, chegava até 4 horas no telefone. Eu trocava o telefone porque cansava a mão e nós começamos a nos encontrar e falar da palavra. Começamos a ter comunhão. Aí, com um certo dia, eu estava tão incomodado com a palavra, estava faltando alguma coisa. Aí eu falei assim, ô, irmão Heber, eu preciso ser batizado, eu quero ser batizado. Ele falou, não, mas eu estou em viagem. Eu falei, não, mas eu preciso que batize, que venha aqui. E aí ele passou aqui, fez o batismo e a gente começou a congregar e eu fiquei um pouco em paz. Então, aí no decorrer foi passando todo esse tempo, a gente tendo comunhão, aí começou. A minha mãe morava comigo, era acamada, né? Como ela tinha um AVC, ela ficou 18 anos acamada, para vocês terem uma percepção dela aí. E ela não falava, ela sofreu um AVC e era paralisada um lado, era completamente dependente de nós. Aí, ela, quando a gente se converteu, eu me converti, aí a minha esposa também já se converteu, e a minha mãe, ela sempre, quando era pequena, eu era pequena, ela sempre, quando separou do marido, ela procurava aquelas feitiçarias, aquelas mesas redondas, até inclusive aí na cidade de Iguatemi. E, e por que que eu estou contando isso? Porque quando a gente se batizou, começaram a aparecer demônios nela, e era uma luta tão grande que a gente passou com isso, que eu chamava vários pregadores, pastores, padre, e chegava lá, estava tudo bem, não acontecia nada, não manifestava nada. Mas quando eu saía para trabalhar, às vezes minha esposa ligava, vem aqui, que a sua mãe não está aguentando ela vai pular da cama, porque ela se mexia, arrancava a fralda, e a hora que eu chegava lá, ela estava com o olho nosso fica assim, né? O olho dela subia para cima, assim, virava e ficava dando risada assim, ó. Tipo uma risada assim, diabólica. E eu pegava a Bíblia e lia para ela e explicava, e ele dava risada na minha cara, e ela fazia sinal por trás, assim, com a sobrancelha, que ele estava atrás de mim. E eu olhava para trás, não via nada, e ficava arrepiada até o cabelo da cabeça. Ficava impactado. Aí eu lia Salmo 91 todo e conversava com o diabo que estava ali nela. Eu falava assim: olha, não é você que está aí, não é minha mãe. Eu sei quem está aí. Você é o espírito imundo que está aí perturbando ela para me afligir, mas eu não vou agredir ela, eu não vou bater nela, porque eu sei que é você que está, ela tá sendo usada por você. Aí eu lia Efésios 6:10. Quanto que eu li esse versículo?
Porque eu falava para ele, eu sei que a minha luta não é contra a minha mãe, é contra você que está agindo por ela. E lia, daí ela acalmava, às vezes, e às vezes não. Aí, quando ela acalmava, ela dormia. Ela ficava de 2 a 3 dias sem levantar, sem acordar, sem comer, sem beber, sem nada. Descansava, que ficava, parecia que estava morta. Então, tudo isso foi passando e ela ficou doente. Ela ficou doente e a gente levou para Naviraí. Naviraí ficou na Santa Casa lá, ninguém podia entrar, quase morta. E quando eu fui batizado, eu fiz questão que ela visse, ficasse como testemunho para ela. Como ela não sabia ler, então a circunstância ia mostrando para ela. No hospital, me ligaram numa sexta-feira, falou assim: olha, sua mãe está inquieta aqui e você não, nós não sabemos o que fazer. Eu falei assim: então pergunta para ela se ela quer o batismo. Aí ela balançou a cabeça que sim, porque ninguém entendia. Só eu praticamente que convivia com ela conseguia compreender o que ela falava, em gesto, mímica, né? Aí eu falei assim, chama qualquer pessoa que vai aí evangelizar aí no hospital e pede para batizar ela, aí em cima da cama. Aí batizar, chamaram, batizou ela lá. Quando foi no sábado, me ligaram do hospital falando assim, olha, tua mãe teve alta, pode vir buscar. Então eu entendi que ali aconteceu um milagre através de ela ver que eu fui batizado e expliquei quanto que eu expliquei para ela, como ela não sabia ler, ela recebia o que as pessoas falavam. Ela era muito católica, de vela, de rosário, de ficar repetindo aquelas repetições. Quantas vezes que eu li para ela Mateus 6, que fala, não useis de vãs repetições, que do seu muito falar vai ser atendido, né? E isso foi, por mais que ela não acreditava, a palavra ia sendo pregada e ela, aos poucos, ia convertendo ao Senhor. E lá, nem sei quem foi que batizou ela lá, mas o que eu queria é que ela se entregasse, que nem ela fez mesmo, ao Senhor, que ela recebeu o milagre e voltou. Aí, aos poucos, foi falando, foi tirando o rosário, foi tirando as velas, a palavra foi penetrando o coração dela, ela foi se convertendo. Aí depois, e os demônios começou aos poucos diminuir e foi saindo com o tempo, até que ela ficou doente novamente. Quando ela ficou doente novamente, ela ficou internada aqui em Mundo Novo 3 dias no hospital. Aí depois foi transferido para Dourados. Lá em Dourados, ela ficou lá, a minha esposa foi, ficou um tempo, depois uma amiga da minha esposa ficou lá também, e ninguém aguentava ficar, porque já faziam 20 e poucos dias quase que a minha mãe estava internada, e eu ia para lá, voltava e tinha que trabalhar, cobrar, receber, era uma correria aqui terrível. Aí eu falei assim, a minha esposa, desculpa, a minha irmã estava presa em Curitiba. Aí eu falei, só tem um jeito, eu vou ter que chamar a minha irmã, eu vou ter que fazer alguma coisa, ela tem que vir visitar, porque a minha mãe vai morrer e ela não vai ver. Aí eu mandei um e-mail lá para Curitiba, na cadeia, não conhecia ninguém, foi por Deus isso, eu tenho certeza, tenho convicção disso. Mandei um e-mail, eles liberaram a minha irmã por 6 dias. E ela veio, eu paguei a passagem dela, chegou aqui, eu dei um dinheirinho para ela, levei ela lá em Dourados, ela ficou lá com a minha mãe e se despediu e tudo, né? Se viu, porque já não se via, tinham quase 2, 3 anos que não se via, porque ela estava presa. Aí a minha irmã lá tinha uma acompanhante do lado, tinha uma senhora do lado também no mesmo quarto com a minha mãe. A minha irmã começou a conversar com essa acompanhante e ela convidou, vamos almoçar? Aí ela falou assim, não, eu não vou. A acompanhante falou assim, não vou almoçar agora porque eu não tenho dinheiro para pagar lá. Aí a minha irmã falou, não, eu pago para você, vamos lá almoçar. Foi lá almoçar, chegou lá, conversa de mulher, minha irmã falou, olha, você é lá de Pontes Lacerda, Jauru, lá para Mato Grosso, nós vindo de Pimenta Bueno, em Cuiabá, a gente adotou uma criancinha e trouxe para cá, um menino. E ela começou a chorar, acompanhante. Começou a chorar, e a minha irmã, o que que eu falei? Eu fiz alguma coisa que não te agradou? O que que aconteceu? Não, que esse menino que é seu irmão,
É o filho da minha sobrinha que ela procura há 30 anos. Aí a minha irmã ligou para minha esposa e falou assim: Olha, eu encontrei a mãe do Cláudio. Você não conta para ele porque ele nunca quis procurar. Então ele não quer nem saber, eu acho. Então, a minha irmã, a minha esposa chegou. Você acha que ela segurou? Contou na hora. Chegou e falou para mim: Encontraram a sua mãe. Eu falei: Mas minha mãe está lá no hospital, em Dourados, internada. Não, Cláudio, você não está entendendo. A sua mãe biológica. Ela apareceu, a Denise encontrou ela lá no hospital. Lá no hospital, a tia da. a- Porque é uma confusão que eu faço, porque quem estava internado na senhora era a mãe da tia da minha mãe. Então, tem hora que eu me confundo um pouco aí. Mas aí ela ficou 2 dias sem a minha irmã manifestar, conversar só com a minha esposa e eu quieto, sem falar nada. Porque dentro de mim alguma coisa contava para mim que ela ia aparecer. E 2 anos antes começava a intensificar isso. Eu contei isso para muitas pessoas aqui em Mundo Novo. As pessoas ficaram impactadas depois, porque achavam que eu estava mentindo, que eu estava inventando, mas é coisa de novela essa história que aconteceu. Aí a minha irmã, depois de 2 dias, resolveu me ligar. Ela me ligou e falou assim: Eu encontrei a sua mãe. Eu falei assim: Você encontrou Cortou, ou Deus irmão. Oi, mostrou para aqui. você? Cortou a internet. Aí ela leva em você que esse negócio de Bíblia. Então, Cláudio que tá sem sinal. acho que é o Cláudio, hein? É, É o Cláudio. E o irmão Mauri também, né? a Mauri. Aí voltou. Voltou? Ah, Ah, voltou. É, caiu ninguém fora aqui. mexeu, né? Então, aí ela perguntou para mim se eu queria ouvir, se eu queria ver a minha mãe. Aí eu falei assim: Eu vou te fazer 2 perguntas. Se você me responder, eu vou te responder. Se você fosse essa mãe que procura o filho há 30 anos, você queria ver o filho? Ou vamos inverter, se você fosse o filho que não conhecesse a mãe há 30 anos, você queria ver a sua mãe? Aí ela ficou muda no telefone, não falou nada. Aí passou um tempinho, eu falei assim: Você tá aí? Oi, você tá me ouvindo? Ela falou: Tô ouvindo. Eu falei. Aí ela falou assim: Nem podia ter te contado isso. Eu falei: Olha, se você não tivesse contado, Deus ia usar de outra forma, mas ia chegar até mim. Aí eu falei para ela assim: Você fala desse jeito, mas Deus permitiu tudo isso porque você, no dia que eu fui adotado, você estava lá. E agora ele permitiu. Olha para você ver, ele te tirou lá da cadeia. Como assim tirou da cadeia por um e-mail? Nem advogado tira as pessoas que estão presas, muitas das vezes. Agora Deus vai lá e age e dá um sentimento de tirar. Então Deus está mostrando isso para nós, para nossa família. Me tirou lá de Jauru, Pontes Lacerda, 1.600 quilômetros até aqui, Mundo Novo, para hoje isso servir de testemunho para nós. Eu falei assim: a porta da minha casa está aberta para ela vir. Se Deus está permitindo tudo isso, quem sou eu para fechar? Eu não vou fechar a porta. Quantas vezes que ela quiser vir, ela pode vir. Aí a gente encerrou e ela falou assim, falou depois para mim assim: liberou 6 dias, tá quase na hora de eu voltar para a cadeia. Eu não vou voltar não. Eu falei: Você vai voltar sim. Voltou para a cadeia. Aí a amiga da minha esposa ficou lá no hospital. Aí eu tornei mandar outro e-mail para lá pedindo para a cadeia liberasse ela para ficar cuidando, porque eu não conseguia mais cuidar. E já há quase 26 dias ela internada. Você vê que Deus estendeu esse processo tudo para que desvendasse tudo isso. Aí, você acredita que a cadeia liberou ela de volta? E sim, advogado, Vocês né, o acreditam? Cláudio? É uma coisa, Vitor, E irmãos, é que uma coisa coisa, que irmão.
eu fico impactado até hoje, porque se não fosse comigo, às vezes dava a impressão de outro contar para mim, parecia não ser verdade, porque é tão coisa de novela, né? É tão coisa milagrosa. E eu vivi isso, e Deus permitiu tudo isso. O irmão Heber está aí, tem ouvido já várias vezes essa história, e eu já contei, olha, quantas vezes para ele. Então, porque por estarmos vivendo juntos. Então, ela ficou lá, aí, antes dela sair da cadeia, minha mãe, a minha mãe biológica veio e queria se encontrar comigo. Eu falei, vamos se encontrar em Dourados. Aí, por telefone, a gente conversou. Eu falei para ela, então vamos nos encontrar. Aí ela, tô indo já aí para aí. Já veio. Por telefone, ela falou para mim, não, nós vamos chamar a televisão, vamos chamar o canal para gravar. Eu falei, não, se vocês chamar, eu não vou aparecer aí. Porque Deus está trabalhando na nossa vida, Deus está mostrando para nós as coisas, e o nome de Deus que tem que ser levantado. Se eu ver aí filmagens, você não vai me conhecer. Aí ela falou assim, não, então tá bom, nós não vamos fazer gravação. Eu falei, pode gravar com o celular aí de um parente, um amigo, pode, mas divulgar na televisão, não. Então nunca quis, nunca tive o sentimento de estar falando, e agora está sendo aqui gravado, né? Então, para ter testemunho, honra e glória do Senhor, não para alguém se engrandecer, porque ela já tinha feito filmagem no SBT, ela me mostrou que procurava, e eles procuravam há muito tempo, e tinha gravação dela lá falando, mas nunca Deus permitiu. E eu nunca procurei, como a minha irmã disse, porque eu sentia dentro de mim que não era para procurar. Porque eu me baseava numa história de Gênesis 37, do José do Egito, que ele esperou, ele foi vendido, né? Teve aquela paciência toda, e, e tem momentos, né, na vida dele que ele quer apressar as coisas de Deus, e Deus não permite, Deus esquece dele. Você vê o padeiro lá, é uma história que eu vou usar mais para frente, que ele desvenda o sonho que ele volta a servir o rei. Aí ela veio, a gente conheceu, a minha mãe biológica tinha um sentimento muito grande de agradecer a minha mãe que me criou. E ela foi lá, e eu fiquei com o coração quase explodindo, porque eu não sabia o que fazer, imagina. Aí as duas foram lá, uma pediu perdão para a outra, agradeceu, choraram, abraçaram. Aí ela voltou para casa dela. Aí a minha irmã veio, só que ela já estava morta. Eu pedi para o rapaz da funerária colocar mais formol para aguentar um pouco mais, e ela conseguiu ver ela e colocou para velar novamente. Então, graças a Deus que ele fez isso, que ela conseguiu ver. E ela foi liberta, hoje ela mora em Pimenta Buena, minha irmã. Depois daquela época ela está em semi-aberta, né, e Deus fez esse trabalhar na vida dela. Aí, tudo isso aconteceu, né? Desvendou, minha mãe faleceu, e achou que acabou? Não. Eu fui, olha o jeito que eu falo, né? Então, a empresa que eu trabalhava, ela atrasou 3 meses o meu salário fixo, e eu perguntava para eles, um ficava jogando para o outro. Aí tinha um grupo de 50 cobradores, a gente tinha na época, e eu coloquei no WhatsApp, falei assim, olha, eu estou muito triste com a empresa, porque a gente fica sabendo as coisas por causa dos companheiros de trabalho. E daí fui falando um pouco lá, deu umas ferroadinhas, aí os cobradores já ligaram lá para o patrão já e falaram, olha, o Cláudio está falando um monte lá. E eles vieram falar comigo. Aí eles vieram falar comigo, eu falei assim, olha, vocês trouxeram meu salário? Trouxemos, está aqui no envelope. Aí eu falei assim, mas como assim no envelope? Deixa eu ver o dinheiro para eu contar. Não, não, você tem que assinar o lerite, senão a gente não entrega o envelope. Eu falei, como assim vocês não entregam? Aí não assinei o lerite, eles não me deram envelope, me deram uma advertência. Eu não assinei a advertência porque eu não sabia o que estava escrito o código lá.
Aí ligaram lá para o patrão e eles foram embora. Aí eu falei assim, não precisa a gente ficar desse jeito. Vocês se dizem cristão, eu também. Vamos nos resolver numa boa, não precisa a gente envolver fora. Eu tenho 7 férias vencidas, sempre trabalhei, sempre fui certo com vocês. Aí passou um tempinho, eles vieram, me mandaram embora no meio da rua, por justa causa. Aí eles estavam com tanto medo que eles falaram para mim assim, os gerentes que vieram 2. Falou assim, pega as coisas lá na frente da minha casa, pega as coisas lá que nós vamos levar embora e você está demitido. Falei, não, pode entrar ali, entra na minha casa. Não, nós não vamos entrar não, nós estamos com pressa. Eu falei, ó, se vocês não entrarem, eu não vou entregar as coisas. Vocês entram ali porque eu entendo vocês são companheiros de trabalho meu, não tem nada a ver com a empresa. Aí entraram, ofereci café, água para eles, não quiseram, pedi para eles eu dei uma folha, uma caneta para eles fazerem uma ata para mim, assinar com as coisas que eu estava entregando e fui dispensado. Aí meu mundo caiu, né? Porque eu fui lá embaixo, no fundo do poço. Eu não esperava por isso, porque essa empresa eu trabalhava como se fosse minha. Quantas vezes eu fazendo um churrasco na minha casa, lá no sítio que tem o meu sogro, dia de domingo, eu saí no meio para atender funeral, que morria a pessoa, para dar as condolências para a família, fazer os lanches nas padarias, mandar fazer a coroa, e até na funerária eu ia para, às vezes, se precisar ajudar um corpo, alguma coisa, eu ia ajudar. Quanto que eu dava o meu sangue por essa empresa? Tanto que eu chegava em casa, tão cansado, 7, 8 horas, 9 horas da noite, tinha que fazer os lançamentos dessas fichas que eu recebia para no outro dia fazer o depósito na lotérica. A minha criança, a minha menina vinha querer brincar comigo e eu dava um chega para lá para ela. Falava que depois brincava. Aí a minha esposa falava assim, você vai pagar por isso que você está fazendo. Olha o que você está fazendo. A tua filha está aí querendo atenção e você não dava. Eu saía cedo e me dedicava de uma forma extrema para essa empresa. E gostava muito mesmo, não era pouco, não. O Vitor sabe um pouco, pelo que eu ouvia falar às vezes, né, Vitor? Sim, E como sim, irmão. eu vestia a camisa aqui dessa empresa. Aí, quando eu terminava, eu ia lá dar atenção para minha filha já estava dormindo. E eu não conseguia dar atenção para ela. E isso me corta o coração, porque, né, hoje eu tenho outro filho, Davi tem 4 anos, hoje ela até fala que com a Maria eu não dava muita atenção, mas com o Davi eu dou. Então, a transformação que Deus fez na minha vida. E eu Amém. fui dispensado, eu não sabia o que fazer. Aí o irmão Heber ficou sabendo dessa história, ele me ofereceu um dinheiro se eu tivesse precisando. E eu fiquei até sem jeito, mas eu precisava, né? Deus estava tocando o coração dele e eu não tinha pedido. E ele me arrumou e eu demorei um pouco para pagar esse dinheiro para ele, mas paguei. A gente até trocou em remédio, ele foi pegando conforme ele precisava. Aí eu não tinha outra opção, não sabia, eu mandei currículo para empresas, eles não chamam na hora, e eu precisava pagar minhas contas, né? Os meus 3 salários não recebi, só fui receber depois na justiça, acabei num momento de nervosismo, eu falei para minha esposa, vamos ter que fazer o que nós fazemos. Como assim? Vamos ter que abrir uma empresa de plano funerário. Vamos, você abre a empresa e eu vou gerenciar, e ela abriu a empresa, e a gente começou a trabalhar. Depois do acerto que nós fizemos lá, eu recebi R$ 1.800, 7, 8 anos de trabalho e ganhava bem. Eu ganhava de 6 a 7 mil por mês. Mas muitas coisas não eram computadas e a gente conseguiu provar. Eu não queria fazer isso, mas eu fiquei tão obrigado a fazer isso pelo o nervosismo que eu estava na época, né? Sofrimento, tudo, não sabia o que fazer. Aí a gente começou a fazer plano funerário. Montamos uma empresa de plano funerário e começamos a tirar, as pessoas começaram a vir dessa empresa para nós. E foi muito. Eu atendi em torno de 700, 800 famílias aqui. Eu finalizei a empresa aqui junto com a esposa, com uns 500, 600 planos. Tinha mês de eu fazer 95 planos. Vinha muita gente, porque
era o atendimento que eu dava, que as pessoas vieram comigo. Então, eu fui parar até na delegacia com isso tudo. Aí, a outra empresa me denunciou, o delegado me ligou de noite, eu falei, não, eu estou pronto, se você quiser que eu vou agora, eu vou agora. Aí, dá esclarecimento. Ele falou, não, volta no outro dia, conversa com o gerente aqui, que ele está falando coisas de você. Eu falei, tá bom, então. E no outro dia eu liguei para o gerente, falei, vamos conversar, você quer conversar comigo? Isso era às 7, 8 horas. Quando foi 11 horas, ele respondeu, ele falou, uma outra oportunidade, nós vamos nos falar. Falei, tudo bem. Aí eu fui lá na delegacia, falei, quem que é o delegado aí? Aí chegou um atendente, aí ele falou assim, mas o que que você quer com o delegado? Não, eu falei, é pessoal, quero falar com ele. Não, eu sou o delegado. Desse jeito. Aí eu falei, então tá, é que você me ligou, queria falar comigo a respeito de coisas aí que estão falando de mim, que eu estou fazendo de errado. Eu estou aqui, você quer me prender? Aqui minhas mãos aqui. Aí ele falou, não, não quero prender você. Falei, não, mas você me ligou. Eu falei, você pode me ligar a hora que você quiser, que eu venho aqui, qualquer horário. Falei para ele. Aí ele falou, conta para mim o que está acontecendo. Eu falei, não, eu tenho uma ação trabalhista com eles e, e eles estão bem chateados porque muitas pessoas estão vindo comigo, estão indo nas casas, me apresentando que eu estou nesse novo plano e as pessoas estão vindo. E eles estão magoados com isso. E aí ele bateu nas minhas costas e falou assim, toma todos esses planos deles. Aí me deu um gás que eu vou falar para você. Aí isso tudo aconteceu, me desliguei da empresa, né? Comecei essa outra. Aí foram vindo os problemas, começou a morrer muita gente, e a gente começou a ficar um pouco de dívida. Aí o pessoal falava assim: ah, os Estados Unidos é bom, aí tiramos o visto. Eu, minha esposa, minha filha, fomos para os Estados Unidos. E deixei um colega meu de trabalho que também trabalhava nessa empresa, que pediu serviço para mim, eu contratei, ele ficou no meu lugar. E eu fui para lá. Chegando lá, fiquei 10 dias com a família na Disney, em vários lugares lá. E eles voltaram e eu fiquei lá na intenção de trabalhar. Disse que ganha dinheiro. Cheguei lá, fui trabalhar junto numa casa lá, até um colega da minha mãe biológica, e comecei a trabalhar. Fiquei lá 15, 16 dias. Não me adaptei, mas nisso eu tinha pegado a minha primeira Bíblia que o irmão Heber me deu, toda marcada, mas não referências, mas só selecionados os melhores textos. E lá eu começava a falar da palavra de Deus para essa família. Aí eles falavam assim: você veio lá do Brasil e nós somos do Rio de Janeiro. Você veio de lá para falar a palavra de Deus para nós. E deu 16 dias, eu quis vir embora e deixei a minha Bíblia para aquela família. E ficou lá essa Bíblia. Aí eu comprei a passagem em Nova York para vir embora. Cheguei lá em Nova York, perdi o avião. Aí eu não tinha mais dinheiro ali comigo. Pedi para minha esposa comprar, tinha o dinheiro, não conseguia comprar. Aí eu liguei para o meu patrão de São Paulo, ele comprou na hora para mim a passagem. Já desligada há anos. Até hoje ele me manda mensagem no dia do meu aniversário de São Paulo. E comprou, eu vim embora. Cheguei aqui, comprei um carro Kwid zero. Comecei a ir para Iguatemi trabalhar na minha empresa de volta, junto com a minha esposa. E parti para Iguatemi. Cheguei lá em Iguatemi e comecei a tirar plano de uma outra empresa que não era a que eu trabalhava. Eles viraram uma abelha atrás de mim. Tanto eles como a ex-empresa que eu estava já estava brava comigo e a outra começou a me perseguir todas as outras duas empresas. Eu, do nada, comecei a incomodar todo esse pessoal. Aí eles vieram e ofertaram uma oferta para mim na empresa e a minha esposa. A gente decidiu negociar, né? E a gente acabou indo também abrir outra empresa lá em Dourados. Não deu certo, quebramos a cara lá. Voltamos para trás para Mundo Novo. Comprei um móveis usado. Comecei a trabalhar lá um ano. Também o senhorzinho viu que eu estava ganhando dinheiro lá, começou a encrencar comigo, mandou embora de lá, venceu o contrato, ele não quis, aí ele continuou vendendo móveis usados. Aí
onde eu estou agora, eu falo que lá tinha 2, 3 portas. Ali onde eu estou tem 5, 6 portas. Então, onde o diabo fecha uma porta, Deus abre 2, 3. Então, a gente não sabe o que fazer. É a mesma coisa de Josafá, me lembrou, né? A gente fica com medo, a gente fica inseguro, age por impulso, né? Todas essas coisas acontecem. Então, irmãos, Deus trabalhou dessa forma na minha vida, né? Mostrando tudo isso. Esse trabalhar me tirou lá de Jauru, que é a cidade que eu nasci, em Mato Grosso, e perto de Pontes Lacerda, para me trazer aqui, numa cidade que eu não, não nasci, mas só registrado aqui em Mundo Novo. Tudo isso aconteceu na minha vida. Então, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós e todos vocês que estão aí me ouvindo, não só vocês que estão aí presentes, mas todos aqueles que vão ouvir depois. Deus tem um trabalhar na vida de cada um de nós. Nós precisamos deixar o Senhor agir na nossa vida, porque Amém. assim como Ele agiu na minha, Ele vai agir na vida de cada um de vocês e agiu. Às vezes nós não percebemos. Deus fez tanta coisa e faz ainda na nossa vida que se Ele contasse para nós, nós não acreditaríamos Sim. de tantas maravilhas. Então, irmãos, tudo isso que eu estou contando para vocês, há uns 15 dias atrás, eu acordei de madrugada, 1h33 da manhã, mais preciso, que eu olhei no relógio, e eu estava sonhando, contando um testemunho meu, da minha vida. E no meio desse sonho, eu acordei. E esse sonho continuou como se fosse uma visão. E eu contei, acordado. Eu estava em cima da cama, acordado, e terminei o sonho. Eu fiquei encucado com isso, porque nunca me aconteceu isso. E eu fiquei sem saber o que fazer. Aí eu fiquei me perguntando, será que Deus está falando comigo? Mas eu não sou de acreditar muito em sonho, porque Deus nos fala pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, né? Hebreus capítulo 1, 2. Então, eu ficava assim, mas será que é o Senhor que está falando comigo? Aí eu comecei a falar, mas Deus, tem que me dar mais uma prova, mais claro, porque eu não consigo, eu estou em dúvida. Será que é Deus mesmo que está falando comigo? Aí me deu uma sensação assim que parece que falou comigo, vai lá fora. Aí eu fui lá fora, cheguei lá, me veio uma passagem bíblica de Gênesis. Eu vou até ler para vocês que fala em Gênesis 15, versículo 5. E essa sensação que veio em mim, assim, eu olhei para o céu, vi as estrelas, e as estrelas parece que piscavam assim para mim. E aí me veio uma passagem que fala em Gênesis 15, 5, que fala assim: Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas. Se é que podes, ele disse, será assim a tua descendência. Me vê essa passagem tirando Abraão para fora e pedindo para contar as estrelas. Aí eu ainda em dúvida, eu fiquei pensando, mas o que é isso, né? Nunca me aconteceu isso. Me lembrou também, eu até abri a Bíblia e fui lá ler em cima da minha mesa, no percurso de fora até ali, foi Gênesis 40, que quando José do Egito revelou o sonho, né? Gênesis 13 fala assim, ó, Gênesis 40, versículo 13. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que seja bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa. Você vê que a periculosidade, você vê que um jeito de um dedinho de Davi aqui pedindo para que lembra-te dele. Você vê, ó, seja bondoso, rogo-te que seja bondoso para comigo, né? E faça menção de mim para Faraó. E lá no 23 fala assim, ó, o copeiro-chefe todavia não se lembrou de José.
porém dele se esqueceu. Você vê, eu percebo isso, irmãos, como experiência minha, todo esse capítulo aqui que inicia de Gênesis 37, essa história de José, eu gosto muito porque ela me dava conforto. Quando eu me converti, eu conheci essa história. Essa história tem me consolado todo esse tempo. Por isso que eu não queria encontrar, buscar a minha mãe, porque eu sabia que a hora certa Deus ia mostrar. E aconteceu assim. Aqui José está querendo apressar o plano de Deus. Ele pede, ó, seja bem-vindo para quê? Para que ele saia da cadeia, né? E no versículo 40, no capítulo 41, fala assim, ó, passados 2 anos completos. Tá vendo, ó, o esquecimento aí, ó. 2 anos se passou. Então, Deus, na hora certa, ele vai agir. Aí eu cheguei, saindo aqui de dentro de casa, eu sozinho, deitei na minha cama, falei, vou dormir. Cheguei lá, me lembrou outra passagem, porque eu estava tão incomodado com isso tudo, que me incomodava, e Deus parece que estava me mostrando nas Escrituras e mostrando os textos nessa visão, porque para mim era uma visão, porque eu estava acordado, que é Juízes, capítulo 6, versículo 27, 27 não, 37, que fala assim, ó, eis que eu porei uma porção de lã na eira, seu orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor. Então conhecerei que has de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada. Você vê, irmãos, o que me chama a atenção nesses versículos? Como que Deus é precisamente, ele vai certinho. Por que que de madrugada? E por que que eu acordei de madrugada? E por que que Abraão também, esses textos me veio à lembrança, e também tirou lá para ver as estrelas. Estrelas é só de noite. Então sempre é madrugada. Olha aqui, ó. Aí ele continua, e assim sucedeu porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Então, irmão, eu percebi que Deus está trazendo esses versículos, e vocês sabem o que me aconteceu depois desses versículos? Eu não consegui dormir. O sonho começou a repetir pela segunda vez. Aí eu terminei a segunda vez, irmãos. Repetiu a terceira vez, depois que eu fiquei encucado. E aqui Gideão coloca à prova Deus 2 vezes. E esses textos me vêm à lembrança. E o mais incrível, irmãos, eu estava contando nessa visão o testemunho para vocês que apareceu no final uma tela com vários quadradinhos e eu contando para vocês. Aí aconteceu tudo isso, aí eu dormi. Só que no outro dia, irmão, eu fiquei encucado com isso, que eu não sabia o que fazer. Aí eu liguei para o irmão Heber, contei. Aí, não contente com isso, eu ligava de novo. E depois eu não estava aguentando, aí eu vou ter que ligar para o Vitor. Aí liguei para o Vitor, falei um pouco, Vitor, olha o que aconteceu comigo aqui, o que que é isso? E fiquei sem saber o que fazer. E essa semana, irmão, e aí eu queria contar isso, né? Porque quantas vezes, umas 2 vezes, me aconteceu umas coisas que é estranha. Eu tinha um sentimento de visitar 2 pessoas muito forte, isso ia intensificando. Tinha um associado que eu ia receber, que ele ficou doente e eles tinham uma tormentação. Aí ele falou para mim assim, irmão, não deixa de vir me visitar. E eu ficava adiando isso. Falava assim, amanhã eu vou, depois eu vou.
depois eu vou, e nunca ia. Aí vi a mensagem, a notícia que ele tinha morrido. Irmãos, eu fiquei acabado com isso. Pensa no negócio ruim que me deu. Aí depois, outra vez, um outro tempo, aconteceu a mesma coisa, só que essa pessoa não pediu, mas ela estava doente e eu sentia de ir lá visitar ela e eu não fui, era em outra cidade. Me aconteceu novamente. E agora eu estou contando para vocês esse testemunho porque essa visão que eu tive era para mim contar. Se Amém. eu não contasse, ia acontecer a mesma coisa que aconteceu. Então eu rapidamente comentei com o Vitor, com o irmão Heber, falei, olha, eu preciso contar. E tem que ser no domingo, eu queria contar. Porque os quadradinhos de semana era menor e no sonho tinha bastante de quadradinho. Então, era uma coisa minha isso aí. E eu não queria que acontecesse isso. Então, todas aquelas coisas aconteceram, eu me arrependo por isso, confesso a Jesus Cristo para que ele me perdoe, Amém. né? E eu preciso converter. O convertimento é fazer diferente do que eu fazia. Então, se Deus colocar um sentimento no coração de cada um, nós temos que fazer enquanto nós temos vida, Amém. porque a oportunidade, na oração, o Vitor falou, que é uma mensagem que eu queria deixar, que é que está em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, que fala assim, deixa eu ver se o meu tempo, como é que está aqui. Não foi muito tempo, não, achei que ia ser mais tempo. 2 Coríntios, capítulo 2, que fala assim, ó, que nós precisamos, olha lá, o 2 fala assim, eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobre modo oportuno, eis agora o Amém. dia da salvação. Então, Aleluia. Isso agora. eu queria deixar essa mensagem não só para nós, que é para nós também essas mensagens, mas para as pessoas que vão ouvir esse testemunho e que essa mensagem possa penetrar aos corações das pessoas, porque às vezes nós deixamos para amanhã, como eu deixei, e morreram essas pessoas. Isso aí, irmão. Deus queria que eu falasse mais coisa para elas, mas eu fui negligente e espero que o Senhor me perdoe por isso. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem que o tempo da salvação é agora. Então, Deus quer Amém. nos socorrer agora, não amanhã. Então, você que ainda não entregou a vida para Jesus, vem agora e entrega a sua vida para Jesus, Amém. porque Ele está Glória a Deus. estendido, como Ele fala, para socorrer todos nós que estamos pedindo socorro aqui neste mundo Amém. terrível, tenebroso, que todo dia é mal, como fala em Efésios. E gostaria de deixar também uma mensagem, porque o desejo de Deus é que todo mundo seja salvo e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso está em Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Então, nós precisamos olhar para as Escrituras, compreender o que Deus tem está nos falando, porque a graça de Deus se manifestou a nós. Então, Efésios 2, 8, 9 fala que pela graça nós somos salvos mediante a fé, né? Isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso está em João capítulo 3, versículo 16. Então, irmãos, eu queria encerrar também porque Deus nos prova. Romanos capítulo 5, versículo 8, fala que, eu vou até abrir o texto aqui, porque nada melhor do que a gente aprender de Cristo, porque a palavra de Deus está nas Escrituras, né? E me lembrou um texto agora, além desse, que está em João capítulo 1, versículo 14, que o verbo de Deus, né, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, eu queria encerrar com Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus, olha lá, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, volto a repetir, quem não entregou a vida para Jesus, você que está ouvindo essa mensagem, vem agora, aonde você esteja, entrega a sua vida para Jesus, porque Ele quer te ajudar. Então, se Amém. você está passando por um problema,
problema financeiro, um problema de angústia, um problema de qualquer tipo de natureza humana de problema, encha da palavra de Deus, porque senão Satanás vai te encher de problema, vai te encher de angústia, e vamos pedir socorro ao Senhor Jesus, porque Ele é o que pode nos salvar. Como ele diz em Mateus 11:28, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Você vê, nós precisamos ir para Jesus Cristo. E assim eu gostaria de deixar essa mensagem, e muito obrigado aos irmãos por ceder esse tempo aí. Amém. E eu encerro aqui. Amém. Amém, amém. Louvado. Glória a Deus. Glória a Deus.